Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Um prazer recebê-los para mais um café da manhã com Compliance do Vale de Advogados. É a nossa terceira edição. Um prazer muito grande falar sobre um tema tão importante nos dias de hoje no Brasil. E hoje nós vamos receber duas estrelas nesse assunto. E me permitam, desde já, apresentá-los. Nós vamos estar aqui com a Yun Jong Kim. A Yun foi promotora de justiça no Estado de São Paulo por 16 anos, com uma atuação muito destacada no combate à corrupção e delitos econômicos. Foi membro do Grupo Especial de Combate à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos. Ela tem experiência em investigação financeira, técnicas de negociação de acordo de colaboração premiada, tem especialização em matéria anticorrupção nos Estados Unidos, em crime cibernético na Coreia do Sul, que é o seu país de origem, e atualmente é diretora de compliance e integridade corporativa do Grupo EGEA. Depois de uma brilhante trajetória no setor público, agora colaborando também para o fortalecimento da integridade no setor privado. E um muito bom dia, um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Valdir. Muito obrigada por esse canal, essa oportunidade. Me sinto extremamente honrada com o convite de estar partilhando esta manhã com pessoas tão brilhantes quanto vocês e todos que estão inscritos e nos acompanham nesse horário nobre, nosso Café com Compliance. É um assunto que ferve e pulsa o meu coração, então será uma manhã muito profícua, de muita conversa e muito aprendizado. Obrigada. Eu que agradeço a sua presença, a sua participação. Quero apresentar também, dispensa apresentação, mas o Wagner Giovannini é um especialista em compliance reconhecido. Ele é engenheiro eletricista de formação pela Poli, na USP. Ele fez uma carreira no setor privado, na Siemens, por 29 anos, os últimos 8 anos como diretor de compliance para a América Latina. Tem várias publicações sobre o tema. É autor do chamado Compliance Excelência na Prática, que é um manual para várias pessoas que implementaram programas de integridade no setor privado. É o sócio fundador da Compliance Total e também da Contato Seguro. E mais de 10 anos milita nessa causa do compliance em prol da probidade administrativa e da melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Wagner, é um prazer recebê-lo aqui também. Muito obrigado pelo convite, viu, Valdir? Olha, é uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado e na companhia da Yun para falarmos de um tema tão importante como esse, né? Aproveito também para saudar os espectadores e espero que vocês gostem aí desse bate-papo no nosso Café com o Compliance. Muito bem, é isso mesmo, é um bate-papo. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu quero convidar todos que estão nos assistindo para fazerem perguntas que chegarão a mim e eu vou tentar, na medida do possível, passar para os nossos convidados. Nós escolhemos como tema para o dia de hoje o papel do Compliance Officer em tempos de crise. A gente está vivendo uma situação bastante peculiar, difícil, com um impacto na vida de todos nós, não só na questão sanitária, de saúde, mas também nos nossos negócios, nossos trabalhos. As pessoas estão tendo que se adaptarem, se reinventarem, as relações pessoais mudam, e tudo isso, é claro, que impacta o dia a dia dos negócios das empresas. Eu queria mencionar talvez 2 ou 3 aspectos que são mais relevantes. Nós acompanhamos nos últimos anos uma franca evolução dos sistemas de compliance nas empresas. Eu percebo que há um movimento genuíno na busca de mais integridade no ambiente de negócios, não só nas relações com o governo, mas também nas relações B2B. E no meio do caminho, né, em que a gente está ganhando musculatura, maturidade, a gente enfrenta uma crise dessas sem precedentes. Essa crise está fazendo com que as empresas tenham que ajustar internamente as suas rotinas, menos pessoas no ambiente de trabalho, pessoas em home office. Em alguns casos, as empresas estão tendo que ajustar os seus orçamentos. Há notícias, inclusive, de impacto no orçamento do
do próprio sistema de integridade, nos departamentos de compliance das empresas, eventualmente até com redução de pessoas, né? E do lado das relações comerciais, principalmente com o setor público, há um impacto significativo. As empresas que são provedoras de serviços, por exemplo, na área de saúde, têm hoje novos normativos, esses processos foram flexibilizados na legislação federal, mas também por estados e municípios. Já há denúncias de fraude, de desvios, em alguns casos de erros grosseiros, por conta da urgência, por conta da tomada de decisão com pouca certeza, com poucas evidências, e é um momento em que é claro que aflora o espírito maligno dessas pessoas que querem se aproveitar e tentar ganhar dinheiro indevidamente, ilegalmente, com essa situação. Eu acredito que também nas relações entre as empresas existem preocupações do ponto de vista de solvência, a contratação com terceiros que vão ser representantes. Quer dizer, eu acho que o alerta, o sistema de alerta, ele está talvez atingindo um nível bastante elevado e que coloca a figura do compliance officer como um personagem central, que precisa, de um lado, ter a sensibilidade de garantir a celeridade nos processos, na tomada de decisão, e, por outro lado, também aumentar o nível de alerta para que não haja o risco de a empresa se ver envolvida num escândalo promovido por um colaborador ou por um terceiro, ou até por um administrador público mal intencionado. Por exemplo, numa doação que é feita e a doação acaba sendo desviada para uma finalidade pessoal do administrador, trazendo a empresa bem intencionada para um centro, para um escândalo que provavelmente ela não estaria envolvida se tivesse tomado todos os cuidados nessa doação. Então, é um cenário diferente. Eu queria começar ouvindo aqui a experiência prática da IUM. A IUM é diretora de compliance de um grande grupo que é capilarizado, tem contratos com vários órgãos da administração pública, e empresa que cresceu muito e tem hoje um sistema de compliance bastante robusto. Por favor, traga para a gente um pouco da sua experiência, como é que você está vendo esse momento, como é que você está se adaptando a essa nova realidade. Valdir, absolutamente pertinentes todos os pontos que você levantou. Antes de eu enfrentá-los, gostaria só de trazer uma contextualização para nossos ouvintes. Para quem não conhece a EGEA é uma empresa de saneamento que trabalha com captação de água, fornecimento de água potável e esgotamento sanitário. A empresa, o grupo, existe há 11 anos e atualmente nós estamos em 11 estados, 58 cidades, tratando aí vida de milhões de brasileiros. Quando a gente fala da concessão, né, ou em forma de PPP, concessão plena ou subconcessão, a gente está falando de contrato com o poder público. Aí já vem um pilar de risco, aí, um fator de risco, que é lidar o tempo todo com o poder concedente. É uma área altamente regulada, é uma regulação local, porque quem cuida, a competência é municipal, tem ainda certa divergência quanto às metropolitanas a quem caberia essa competência. E saneamento nunca foi tão falado no cenário econômico, político, pelo fato de nossas obras, né, estarem por debaixo da terra, tanto adutoras de água quanto as redes de esgoto, nunca foi menina dos olhos dos nossos políticos em termos de obras de infraestrutura. Contudo, tem sido o grande chamariz. Não sai da pauta do ministro da Infra, não sai da pauta do ministro Paulo Guedes. Hoje é eleito de uma forma bastante unânime de que se trata de um grande chamariz de dinheiro, de investimento internacional, e que vai provavelmente liderar a saída do Brasil dessa crise. Antes mesmo desse cenário se materializar, mais de 20% dos papéis que circulam no mercado mundial estavam rendendo negativo.
Diante desse cenário, nós estamos trabalhando com saneamento com taxa de entorno TIR altíssima. Então, é um negócio altamente rentável. Então, tem também um viés de uma responsabilidade de tirar o quadro nacional dessa crise financeira, econômica que nos assola. Diferente de todas as outras crises que enfrentamos, em que o setor de mercado financeiro era um grande player de trazer, né, a crise, hoje os grandes bancos, as finanças, têm sido uma parte da solução. Hoje o grande problema é a questão da produção mesmo, crise sanitária que nossa geração jamais enfrentou, e o ciclo da água entra como o primeiro ciclo de prevenção ao Covid. Então, a nossa responsabilidade tem sido aumentado nesses tempos difíceis. Só para também citar um pouquinho os ouvintes, não sei se todo mundo está a par desses números, atualmente no Brasil, 35 milhões de pessoas não têm água encanada, não têm água potável nas suas casas, ainda vivem de soluções individuais, poços, carregam água na cabeça, e alarmante ainda mais saber que mais de 100 milhões de brasileiros, praticamente metade da população, ainda não tem esgotamento sanitário. Então, nós temos diversos fatores de risco que já é próprio do nosso setor, e colaborado pela dispersão geográfica que nós temos, com todas as diferenças de cada cenário, cada cidade, cada tamanho, perfil de consumo, enfim. Então, o Compliance Officer, antes mesmo da crise nos assolar, já tinha bastante trabalho. E o que eu sinto que mudou bastante? Aí já vou começar enfrentando as questões por você levantadas, Valdir. Questão do orçamento. Não adianta, estamos vivendo num momento de crise de liquidez. Sabemos que a empresa quebra não por falta de lucro, a empresa quebra por falta de caixa. Então, por sorte, a Egea encontra-se num momento de liquidez bom. Ontem mesmo foi divulgado ao mercado nossos resultados do primeiro TRI. Estamos muito bem. Nossa área de finanças, por meio do seu CFO a equipe toda tem negociado diversas dívidas. Nós temos quitado nossas dívidas de curto prazo, tentando rolar algumas outras, tudo para garantir que nosso CAPEX, nosso investimento, nossas obras de infraestrutura, tão importante nesse momento, não fique postergado, para que a gente não deixe de cumprir nossos contratos, tampouco deixe os usuários à mercê da crise. Como já lembrado, a água entra na primeira linha de prevenção do Covid, através da higienização e tudo mais. Então, fluxo de caixa garantido, a gente faz duas lições. Um para fora de casa, que é buscar novos investidores, bancos, financiar, trazer, robustecer caixa, e por dentro é uma política de austeridade. Não vejo com grandes problemas se o corte orçamentário atinge diversas áreas da companhia, como de fato aconteceu na Egea. Todos nós sentamos e revisitamos nosso orçamento, vimos nosso realizado do primeiro semestre e fizemos um novo forecast para o resto do ano, né? Bem enxuto, para que a gente possa atravessar melhor essa crise. A crise veio para ficar um bom tempo, e a angústia, a dificuldade assolam a todos. Agora, como a travessia será assim, mais leve ou mais dificultosa, angustiante, vai depender de como cada um vai encarar o nosso cenário. Então, assim, corte orçamentário por si só, eu não vejo grandes problemas se atingir o grupo como um todo. Agora, se o corte orçamentário é dirigido à área de governança, compliance e integridade, aí fica a questão. Porque não adianta, quando se trabalha com prevenção e mitigação de risco, tem ainda uma infeliz ideia espalhada de que a gente não gera receita, é um back-office que trava as engrenagens, que dificulta os negócios, que imputa burocracias. Por quê? Se o risco não se materializa, ou se o risco aconteceu e nós mitigamos, difícil mensurar, colocar uma métrica para ver o quanto de prejuízo nós deixamos de sofrer, o quanto nossa reputação deixou de ser manchada. Então, assim, fica difícil. Então, assim,
Pode ser que algumas empresas cujo nível de integridade corporativa ainda não esteja no nível de maturidade adequada, que se espera, pode ser que esse orçamento venha dirigido para a área de governança e compliance. E, nesse aspecto, acho que tem que ter muito cuidado, muita atenção para não retroagir. A agenda de integridade veio para ficar, é um momento que a gente tem que testar a nossa cultura, porque até então era bonito um programa, enquanto o due diligence está indo bem, background check está indo bem, enquanto o canal de denúncias está indo bem. Na normalidade, é difícil a gente mensurar a cultura, porque está no dia a dia, está no rotineiro, operacional, gira maravilhosamente bem. Agora, numa situação de crise é que a gente testa a cultura, para ver o quanto está íncito e materializado e se tornou parte do dia a dia, desde a alta administração até a ponta, a cultura da integridade, a importância de que o orçamento é uma forma de garantir a independência, a autonomia da cadeira, certo? Então, nós não tivemos esse corte orçamentário dirigido e continuamos a entender que a agenda da integridade é a mais importante. Nesse sentido, tenho recebido absoluto apoio da alta administração, do conselho de administração, com quem eu tenho pauta fixa. Tenho participado de conversas estratégicas, diversos comitês de crise, que a gente tem feito de forma temática, a gente tem se reunido o grupo inteiro, coisa que não é fácil, juntar todos os CEO, CFO, todos os diretores, VPs, diretores executivos daí de mais de 50 unidades, no mesmo dia, 2 vezes na semana, para discutir todos os assuntos importantes do nosso setor. Qual que é a colaboração do Compliance Officer? Nós vendemos confiança, tanto para fora de casa quanto para dentro de casa. Para fora, de que nosso programa funciona, não é de papel, nosso código de conduta é bem espalhado, tem capilaridade perante o grupo e com nossos stakeholders, parceiros de negócios. E para dentro, o Compliance Officer tem que saber do core business, afinal de contas, a EGEA não é empresa de compliance, nós não vivemos de vender integridade, certo? Então, meus colegas, meus superiores, pessoas que estão aí no grupo, precisam sentir em mim que eu sei o que é estar no sapato deles. Então, acima de tudo, entender o core business e mostrar uma pessoa que sabe frequentar diversos ambientes, sabe transitar. O Compliance Officer precisa dessa habilidade de saber frear apetite de risco, mas no momento certo, entendendo o momento que cada executivo vive, mostrar os riscos no momento certo. Então, nesse momento de crise, o que mais tenho feito é estar ao lado de todo o management, toda a gestão, imputando a eles o que eu tenho ouvido em outros fóruns de cenário econômico, financeiro, jurídico, regulatório, né, que é o nosso caso, e mostrar o senso de agilidade. Não adianta, nesse momento, a gente querer flexibilizar, mudar as regras, a ideia não é essa. Certas coisas são intransigentes e, ao meu ver, a intransigência deve permanecer no que se diz a respeito de valor e princípios. Eventuais regras, procedimentos podem ser revisitados para a gente atravessar esse momento, mas valores, políticas, princípios, que é o nosso norte, que é um ganho fenomenal que nós conseguimos, não pode retroceder nesse momento. Então, assim, entender que a burocracia precisa ser superada, porque crise, Covid, não conhece a burocracia. Então, o que eu sugiro aí para quem está nos ouvindo é ser companheiro das áreas que nos demandam. É entender a dificuldade deles, a angústia de querer fazer virar, numa celeridade que você mencionou, Valdir. A gente tem que ser tocado, né? O Compliance Officer não pode colocar dificuldades nesse momento. Então, é um papel muito sensível, porque as interações estão aumentando, as doações estão aumentando, e orientar. Nossa orientação é doação, vamos lá, cidadania corporativa, nós trabalhamos com água, com saúde. Aliás, assim, para cada R$1 investido em saneamento básico, são R$4 que a gente economiza na saúde pública relacionada às doenças provocadas por falta de saneamento. Então,
entender essa magnitude de como nós afetamos e nós entramos na casa das pessoas, não só na casa, a gente entra no corpo das pessoas, né? A gente fala que a gente entra no corpo das pessoas. Então, é a parceria. É a parceria que tem que ser dada nesse momento de resiliência. Muito bom, Ion. E você citou algumas questões importantes que eu quero até que você aborde na próxima rodada. O tema do saneamento no Brasil é uma questão séria. A gente está discutindo um novo marco legal de saneamento, está para ser aprovado no Senado, que terá um impacto enorme nas empresas. Perdão, aqui. Estão me ouvindo? Cortou um pouquinho. Eu acho que eu subi. Pode... Eu subi por um tempinho. Obrigado, Ion. Você abordou algumas questões importantes, como a questão do saneamento, que é dramática a situação no Brasil. Menos de 50% das pessoas têm tratamento. E a gente está discutindo um novo marco regulatório para o saneamento no Brasil, que deve ser aprovado logo pelo Senado Federal, que muda consideravelmente o papel da administração pública, centralizando muita coisa no governo, mas principalmente alavancando oportunidade para o setor privado. Então, além de você cuidar aqui do dia a dia dos contratos, da gestão, você também, é claro que a empresa tem que estar de olho nesse novo marco regulatório, né, o que será aprovado pelo Senado, pelo Congresso Nacional, né, e como é que os municípios vão tratar esse tema daqui para frente, né? Quer dizer, se vão estruturar projetos de parceria com o setor privado. E no momento que a gente tem um calendário eleitoral se aproximando nos municípios, e na verdade a gente nem sabe se haverá eleição municipal este ano. Então, eu queria que depois, na segunda rodada, que você abordasse esse tema. Wagner, como é que é a vida do Compliance Officer? Você que tem uma rede aí de pessoas com as quais você conversa, que você assessora, o Compliance Officer também tem que se adaptar a esse momento. Mas essa adaptação significa o quê? Flexibilizar o papel dele, as rotinas. Você que é engenheiro e tem lá um manual procedimental detalhado, né? Ou eu devo enrijecer as regras, né, para ficar mais vigilante em relação à possibilidade de desvios de conduta? Bom, a vida do Compliance Officer já não é fácil em momentos normais, né? Mas no momento de crise ele é diferente, tá, Valdir? Eu não diria que a gente deve, assim, a palavra flexibilização, obviamente, ela existe, nós temos que usá-la, nós temos que ser flexíveis, mas flexíveis não com a ética, né? Não com os nossos valores, com os nossos princípios, né? A gente vai ter que se reinventar, nós vamos ter que mudar uma série de coisas no nosso dia a dia, mas isso não significa que a gente vai ser menos ético, que a gente vai ser menos cuidadoso, né? Mas eu queria comentar um ponto, Valdir, que você comentou no início da tua fala, né? Que nesses últimos 10 anos a gente avançou bastante, de fato, né? Nós tivemos, assim, se a gente comparar o que era o Brasil no mundo, olhando o mundo corporativo, o mundo da ética e do compliance, né? 10 anos atrás, e o que é hoje, nós avançamos bastante. Só que o caminho que nós temos pela frente ainda é muito longo e nós não podemos perdê-lo de vista. E aí chegou a crise, né? Chegou a crise que mudou radicalmente o nosso cenário, o nosso ambiente, quase que da noite para o dia. E eu gostaria de comentar algumas coisas aqui com relação especificamente aí com a crise, como é que a gente deve se portar aí frente a ela, né? Fazendo assim tentando simplificar aí o nosso cenário brasileiro, né? Assim que ele é tão complexo, tão diversificado, mas vamos colocá-lo em basicamente 2 grupos de organizações, né? De empresas, né? O primeiro, aquelas empresas que fizeram a sua lição de casa previamente, ou seja, implementaram o seu mecanismo de integridade,
colocaram lá os seus elementos muito bem sedimentados, o apoio da alta direção existe, as pessoas já foram sensibilizadas em treinamento, comunicação, o canal de denúncia funciona bem, ou seja, é a empresa que fez a sua lição de casa. Então, esse é o primeiro grupo. Mas existe um segundo grupo que é muito grande, muito maior ainda do que o primeiro, que é aquele que o sistema não funciona. O sistema de compliance não funciona. Ou porque ele não foi implementado, ou porque ele é um sistema de fachada que existe, nós não podemos fechar os olhos para isso, ou porque ele foi construído de maneira inadequada e, na verdade, ele não é efetivo. Tá? Então, olhando esses dois grupos, eu vou começar pelo segundo. Tá? Agora, e eu falo assim, olha, meus caros, vocês que não fizeram lição de casa, agora não adianta chorar o leite derramado. Tá? Vocês vão sofrer na pele a falta de uma estrutura bem montada de compliance. Não adianta, nesse momento, o coordenador do tema sair fazendo treinamento EAD. Não adianta fazer webinar sobre ética, ficar mandando comunicado, né? Comunicados que fazer certo é bom, né? Muito provavelmente, essas empresas estão cortando custos agora, nessa época, e o departamento de compliance vai ser um alvo muito fácil, porque as pessoas inteligentes da empresa vão perceber que ele não agrega valor. Né? Talvez muita gente nem saiba para que serve essa organização ou esse departamento. Outros até vão se sentir aliviados, né? Pensam, olha, uma burocracia chata a menos aqui para mim. Tá? Então, o que nós podemos fazer numa situação dessa? Bom, se ainda der tempo, né, o responsável deve começar a preparar o terreno para que isso não aconteça novamente. Né? Essa crise que nós estamos passando agora, ela vai passar, né? Mas outras virão, né? Com causas diferentes, intensidades diferentes, mas elas virão. Então, admitam a falha da sua empresa não ter construído um mecanismo de integridade a tempo, um mecanismo de integridade de verdade. E agora vocês têm que agir no sentido de convencer outras pessoas para que a sua empresa vire o jogo. Obviamente, né? Comece com o CEO, com os membros da alta direção, do conselho. E isso deveria ter sido feito no momento melhor, não agora, mas paciência. Quem não fez, corra atrás. Né? E aqui é o mesmo caso quando um órgão público exige o compliance efetivo de uma empresa participar de uma licitação. Quem não fez antes, meu amigo, a palavra é, você dançou. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, quem não fez a lição de casa, né, vai ter agora que correr atrás para evitar que isso volte a acontecer no futuro. Mas eu queria dedicar mais tempo para o primeiro grupo. Afinal, o tema de hoje tem mais sentido para as empresas que já possuem um compliance efetivo. Né? E agora é o momento de colher os frutos. Né? É o momento do compliance dar exemplos de como que ele é útil para a organização. Como que ele pode ajudar de verdade. E aí vem mais um desafio, né, para o responsável do tema. Isso não vai cair do céu. Né? Isso vai demandar um trabalho do compliance officer para ele buscar esses frutos. Né? Se isso caísse do céu, a gente não estaria nem debatendo aqui agora esse tema. Né? A gente ia só deitar na rede e ficar esperando, né, isso acontecer. Não é o caso. Tá? Apesar de vocês até acharem, tá, o que eu vou falar daqui para frente vai parecer muito óbvio para a maioria, tá? Mas, infelizmente, o óbvio não é o que a gente vê na prática. Mesmo com compliance officers, até com muita experiência, eu não vejo isso com muita frequência no mercado agora, nesse momento de crise. Tá? Então, daí, novamente, a importância da gente estar falando sobre esse tema para poder dar algumas dicas, né? Para que aqueles que não fizeram ainda, possam fazer alguma coisa. Tá? Então, a primeira coisa
que o compliance officer, vamos chamar assim, o responsável pelo tema da ética dentro da organização, né, do seu mecanismo de integridade. Então, a primeira coisa que o compliance officer deve fazer é assegurar aquele apoio que ele já tinha da alta direção, né? Então, ele já tinha antes, mas agora, em momentos de crise, ele tem que ir lá, tem que regar a sua planta, tá? Mostre o seu plano, mostre as suas estratégias, as suas ações que estão em andamento e como que vocês do compliance estão contribuindo de verdade, tá? Se ele fizer isso bem feito, além de manter o apoio que é necessário, óbvio, né? Essa atitude vai virar uma propaganda honesta do seu trabalho, para a alta direção reconhecer mais ainda o seu valor na organização. Mas tome um cuidado nesse momento, tá? Isso deve ser feito de uma maneira inteligente e precisa. Não esperem que o CEO ou a alta direção, tá? Os membros da alta direção, vão abrir 2 horas na agenda diária para falar sobre compliance. Eles não vão, eles têm que manter a empresa viva. Eles têm desafios e preocupações agora, no momento de crise, que quase que a empresa depende deles, né? Então, vocês, compliance officers, vocês têm que fazer a parte de vocês e eles têm que apoiar, têm que gostar das suas ideias e têm que dar assim, e tem que entender o que está acontecendo. Então, preparem-se para falar com eles 3 minutos. Não gastem mais tempo do que isso. Mas nessa conversa com eles, né, levem medidas concretas, né? Não levem boas intenções apenas, levem aquilo que vocês estão fazendo de verdade. Então, para vocês falarem com a alta direção, para vocês falarem com o CEO, com o chefe de vocês, primeiro vocês têm que fazer alguma coisa. E a primeira delas, a primeira ação, que um bom compliance officer já deveria ter feito no seu primeiro dia de confinamento. Então, se não fez ainda, faça imediatamente. Eu estou me referindo a realizar um Compliance Risk Assessment especial. Ou seja, vamos identificar quais são os riscos existentes nesse momento, com o foco estritamente voltado para a nossa crise. Vejam o que mudou, quais foram as regras que foram afrouxadas ou serão afrouxadas, quais são as exceções que foram abertas ou que precisam ser abertas, quais são os riscos que existem com as pessoas fazendo home office, as compras urgentes que vão surgir, que riscos que estão por trás disso. Tudo que for diferente do dia a dia deve entrar nessa análise. E a hora que vocês identificarem os riscos, imediatamente vocês têm que agir para colocar as medidas mitigadoras na prática, né? Qual é o prazo para isso, né? O prazo é ontem. Quem não fez ainda já está atrasado. Então, faça já isso daqui, tá? Apenas fiquem até o final do nosso webinar. Perdão. Faça já, mas fique até o final do nosso webinar para nos prestigiar. Mas depois saiam correndo, tá? Para fazer essa ação imediatamente, tá? Em paralelo a isso, gente, além de fazer a parte do Risk Assessment, que já deveria ter sido feito, vocês têm que a obrigação de manter o sistema de compliance, o mecanismo de integridade rodando, né? Todas as atividades do mecanismo precisam continuar sendo feitas, né? Usem a imaginação, criatividade, mantenham todos os pratos muito bem equilibrados. As aprovações, as avaliações de novos fornecedores, pagamentos de riscos, doações, a comunicação, o treinamento, tudo aquilo que vocês têm de responsabilidade, vocês têm que continuar fazendo. É claro que o jeito vai ser diferente, tá? Aquilo que vocês faziam de maneira presencial, vocês vão ter que fazer virtualmente. Assinaturas em papel, talvez tenham que passar para assinaturas em documentos digitalizados.
Materialidades que vocês viam na prática talvez tenham que vir através de fotos, né? Vocês precisam se reinventar e rapidamente. O que não pode é o compliance officer ficar lamentando agora, dizendo que não dá para fazer as coisas. Arrumem um jeito, né? Compliance officer, você ganha para isso. É no momento de crise que você tem que aparecer e tem que fazer as coisas acontecerem, tá? Sobre as atividades, eu acho que algumas merecem algum destaque aqui na conversa, tá? Uma delas é a comunicação. A comunicação é a atividade que mantém a chama acesa dentro da organização, né? A empresa inteira precisa saber que o compliance continua vivo. As pessoas precisam lembrar do compliance, né? Vocês têm que saber que o compliance não é a prioridade de todo mundo. Todo mundo está fazendo. O cara de vendas está tentando vender, o cara de compras está tentando comprar, a alta direção está mantendo a empresa viva. Então, o compliance tem que ser lembrado a todo momento, né? As pessoas precisam saber o que mudou nesses dias, né? No tempo de crise, quais são as variantes das atividades e como cada um precisa ajudar. Tomem o cuidado para não exagerar na dose, né? Vocês precisam ser cirúrgicos, nem exagerar e nem partir pela falta de comunicação. Vocês têm que encontrar o ponto ótimo para mandar as informações para todos. O segundo ponto que eu acho fundamental nessas atividades refere-se ao canal de denúncia. Vocês têm que aproveitar esse momento, né? E vocês têm de fazer uma campanha para intensificar o uso do canal. Conclamem os funcionários para ajudar a manter os riscos controlados. Reforcem a ideia do controle social dentro da organização, porque são as pessoas que sabem coisas que provavelmente, se não vier para o canal de denúncia, vocês não vão ficar sabendo, principalmente agora, né? Aí vocês imaginem, né? Se o sistema de compliance não funcionava antes daqui da quarentena, né? Agora que não vai funcionar mesmo. Imagine vocês dando fazendo uma comunicação para as pessoas usarem o canal de denúncia se eles não acreditavam antes, né? Em outras palavras, sem o mecanismo, em vez de colher os frutos, o responsável agora vai ficar isolado enxugando gelo. Ninguém vai dar bola para ele, né? A terceira coisa que eu gostaria de colocar como atividade aqui para fazer em paralelo, né? Vocês têm que aproveitar e colocar a casa em ordem. A crise vai passar, tá? E, portanto, não percam tempo. Agora é hora de rever a documentação, rever os templates, os processos, os indicadores, as metas que vocês têm na área de compliance. Hora de avaliar o desempenho das pessoas. E quando eu falo de pessoas, não são só as pessoas do departamento de compliance. Vocês têm que olhar também como que anda o desempenho dos investigadores, dos auditores de compliance, dos membros do comitê de ética, dos facilitadores, dos embaixadores. É momento também para treinar a equipe, estudar. E uma reflexão extremamente importante nesse momento é verificar se o mecanismo de integridade de fato está efetivo. Se não, está aí um bom momento para você ajustar, melhorar, corrigir, enfim, se preparar para um futuro bem próximo, tá? Então, resumindo essa fala inicial minha aqui, né? Eu dividi basicamente em dois grupos, né? O grupo daqueles que não têm o compliance efetivo. Então, para esses, sinto muito, nesse momento vocês dançaram, vocês estão expostos a riscos, e não tem muito o que fazer a não ser começar já a pensar no futuro para que isso não volte a acontecer numa eventual crise na próxima crise, tá? O segundo grupo são as empresas que têm o mecanismo efetivo. Então, Compliance Officer, reforce o apoio com a alta direção, inicie ações concretas imediatamente, se você não fez ainda, para identificar riscos e mitigá-los. Mantenha o sistema rodando, né?
seja criativo na forma de cumprir as coisas, mantenha todos da empresa sabendo que o compliance está vivo, reforce comunicação, canal de denúncia e aproveite o tempo para colocar a casa em ordem, pois o futuro pós-crise vai chegar e vai chegar em breve. Tá? Então, dado esse contexto, gente, imagino que haja inúmeras perguntas, interrogações, ideias, discordâncias, não há problema, tá? Mas eu acho que o nosso debate vai ficar bastante interessante e animador aqui. Então, eu gostaria também de incentivá-los a mandar, a todos vocês que estão nos ouvindo, a mandar suas perguntas aí para tornar o debate mais rico ainda. Tá? Obrigado, Wagner. Bom, as perguntas estão chegando, depois eu vou circular algumas delas. A gente tem mais de 200 pessoas assistindo e sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu queria aqui emendar, falando... aqui tem um tema importante, Wagner, para você já ir pensando, para a próxima rodada, que assim, é muito comum nesse momento as empresas, principalmente aquelas que são mais impactadas, estruturarem gabinetes de crise. Compliance Officer, a minha pergunta, que você responderá daqui a pouco, se o Compliance Officer deve ser um elemento participante e qual o papel dele no gabinete de crise. Tá? Vamos lá. Yun, eu tinha falado para você sobre essa questão das eleições. A gente percebe, assim, tem uma pergunta do Pedro Henrique aqui sobre esse tema também. A gente percebe que, quer dizer, a questão do saneamento e também fornecimento de água tratada é central no enfrentamento da crise. A gente percebeu, principalmente em alguns municípios e em comunidades mais carentes, a dificuldade de acesso à água, inclusive para lavar as mãos. A gente não tem essa estrutura racional em que as pessoas tenham acesso fácil à água. Você falou muito bem disso, a gente tem mais de 10% da população brasileira sem acesso à água tratada, e mais de 50% sem tratamento sanitário. Como é que você, assim, você percebe uma mudança de prioridade dos municípios com quem vocês lidam, com os estados? Como é que o tema, o marco legal do saneamento está sendo percebido e em um momento em que as eleições municipais, por si só, você tem uma elevação de risco por conta de agentes públicos que querem entregar obras, projetos, que vão concorrer à reeleição ou querem fazer seu sucessor. Em alguns casos, que querendo também acelerar contratos ainda não firmados, enfim. Como é que você vê esse momento atual e associado à crise e como é que você lida com esse tema no dia a dia? Certamente são pressões adicionais ao dia a dia da diretoria de compliance e integridade da AGE. Sem dúvida, Valdir. Agradeço, Pedro, pela participação e a pergunta, bastante relevante. Uma reflexão, antes de tudo, é que a crise escancara as desigualdades. Então, a crise escancara desigualdades sociais, desigualdades estruturantes, que é o caso do saneamento, não só das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas como ente que é. A gente está vendo aí uma discussão enorme acerca de se deve ter ou não Enem, porque uma boa parte não tem acesso à internet, não tem como fazer homeschooling, e vai além, né? Se a gente for falar que saneamento é básico, mas a gente não tem o básico. A gente está lidando com dignidade da pessoa humana e só uma pequena correção, quase 20% da população brasileira não tem direito à água. Isso sem contar, novamente, a questão do esgotamento. Então, assim, essa desigualdade estruturante, que é o basilar, ficou muito evidentemente escancarada nesse momento, o que eu acho bom, porque a gente deixa um pouco de lado a hipocrisia e reordena a hierarquia de prioridades,
como um todo, como sociedade, como civilização, um grupo político. O grande problema da questão municipal é que, no melhor dos mundos, o município deveria, através de corpo próprio, né, criar um departamento de águas e conseguir fornecer esse serviço, que é essencial, eminentemente público, que não pode parar. Contudo, sabemos que, dentre mais de 5.500 municípios, uma boa parte não tem essa condição. Então, historicamente, eles vinham se valendo de contratos com empresas estatais, em geral municipais. Para quem não conhece, vamos exemplificar, por exemplo, a Sabesp aqui em São Paulo, e municípios contratavam a Sabesp. Até que players do privado chegaram, mas assim, a gente tem uma fatia ínfima desse mercado. Hoje nós estamos falando de saneamento básico que está na mão dos players privados, que é apenas 6%. Então, o marco do saneamento vem para propulsionar esse mercado vasto, enorme, tem para todo mundo. O que mais falta nessa área, na verdade, é o dinheiro. Nós estamos falando de algo em torno de 6 bi de investimento, 60 bilhões de investimento, dinheiro que a gente pode tomar todos os investimentos possíveis nacionais, não tem que vir dinheiro estrangeiro. E falta de expertise e conhecimento dos municípios que não têm capacidade de se desvincular desse ônus que a Constituição lhe atribui. E houve muitas falas injustas até de que o mercado privado viria só para ficar com filé mignon, de ficar com grandes cidades, e não é verdade. Nosso grupo, por exemplo, a gente tem operações gigantes como Manaus, Campo Grande, Teresina, mas temos cidades pequenas como Santa Carmen, de 5.000 habitantes. E nós operamos com a mesma eficiência operacional, porque nosso desenho é determinado de acordo com a necessidade de cada local. Inclusive, no assessoramento do poder público, não poucas vezes nós temos que ajudar o poder concedente, que em tese tem poder de nos fiscalizar, nos tomar de volta a concessão. Eles não têm condições de exercer amplamente todo o espectro de poder de polícia que eles têm. Então, nós ajudamos próprias agências reguladoras, muitas cidades ainda sequer têm agências reguladoras. Então, assim, eu acho que, ao mesmo tempo que a crise vem escancarar as fragilidades, a crise também vem mostrar para todos os setores a necessidade da solidariedade, de nós revisitarmos algumas noções e preconceitos e reformular. Então, assim, primeiro de tudo, tem que parar de endemonizar os setores, do público julgar o privado, do privado julgar o público, e eu faço isso, e essa minha fala é muito tranquila, porque eu fui promotora por 16 anos, em que a integridade ética era meu dia a dia, assim, eu tenho uma facilidade de tomar decisões por essa linha mestra que me é capaz, assim, porém, não deixo de achar que, por muito tempo, eu fui condicionada a achar que o empresariado só queria ganhar dinheiro e grupo político só queria roubar. Então, assim, primeiro de tudo, deixar essa coisa de lado. Eu vejo vários colegas meus da empresa, os executivos, muito bem intencionados, com vontade de fazer certo. Você precisa de ver o entusiasmo das pessoas, principalmente nesse momento de crise, nos nossos fóruns de debate, que a gente adentra a noite afora, sábado, domingo, horas e horas de discussão, como todo mundo está preocupado com a situação do Brasil, com a saúde das pessoas, com a dignidade dessas pessoas. Então, assim, não acredito que venha alguma mudança muito significativa para essas eleições, se é que elas vão ocorrer. Acho que nós ainda vamos ter que aguardar próximos desdobramentos. Mas a lição que fica é de aproximação. A gente tem uma política no nosso grupo própria de agenda com o poder público, por exemplo. Então, assim, as interações devem existir, são válidas, são legítimas, mas dentro de uma conversa republicana. O que a gente não quer, o que o Brasil não quer, o que a Lava Jato trouxe de aprendizado e de tantas outras operações, é que essas interações ocorram dentro da ética, da integridade e conversas republicanas. Porque uma parte se desviou disso, a gente não pode massacrar todas as interações e achar que elas não são devidas, muito pelo contrário. Quanto mais sinergia houver
quanto mais interações houverem, melhor serviço nós vamos prestar à população. Então, é tempo de revisitar essas matérias, de mudar um pouco nossa mentalidade, nosso racional, e entender que é possível, sim. O meu maior desafio dentro da empresa é isso, por exemplo, aproximar os executivos do Ministério Público, que é o nosso regulador. Não dá para achar que estão lá só para me perseguir, punir. Não é verdade. O que o Ministério Público quer é saneamento com qualidade. O que a empresa quer, os executivos querem, é saneamento de qualidade. A perspectiva diferente não quer dizer que a gente não busca, não persegue a mesma finalidade. Então, esse tem sido um grande desafio e, muito felizmente, tem dado frutos. A partir do momento que a alta administração com tone from the top, me dá retaguarda e me dá valor e me dá voz dentro da empresa, e isso vai cascateando de uma forma absolutamente maravilhosa, eu tenho plena consciência que cultura é isso. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Essa é até uma frase aí que meu time gosta de falar, acho que a Thalita está nos acompanhando aqui, a minha gerente. O exemplo arrasta. Não tem como a gente entusiasmar mais as pessoas do que o próprio exemplo. Acredito que seja isso. Ótimo. Até tem uma pergunta do Eduardo Stami, que está dizendo que é fã de vocês dois, e é algo que eu também ia te perguntar. A gestão do dia a dia do contrato lá no município, nos pequenos municípios, é sempre difícil, né, para o gerente que convive lá na cidade, encontra com o vereador no supermercado, com o secretário da prefeitura que pede emprego para o cunhado. Enfim, neste momento de crise, você reforçou a comunicação, como disse o Wagner, e as recomendações de compliance para esses gestores de contrato locais? Com certeza. Oi, Eduardo Stein, eu também sou sua fã, Compliance Officer da Andrade Gutierrez, premiadíssima, uma sumidade aí no assunto, obrigada por nos prestigiar. Tem sido reforçado, mas não é algo pontual. Isso era uma das metas minhas da nossa área, reforçar, porque né, é nosso calcanhar de Aquiles, nós precisamos interagir sem que isso pareça não republicano. Não sei se eu me falo clara. Então, como imputar no consciente das pessoas, porque hoje, após a Lava Jato, os próprios executivos ficam temerosos dessas interações. Então, quais cuidados nós tomamos? Todas as nossas agendas são comunicadas. Então, todo executivo que tem interação com qualquer agente público precisa alimentar isso num sistema próprio. Isso, posteriormente, é cruzado com a agenda do agente político. Se for o prefeito, ele tem que ter uma agenda aberta, né? E ter uma auditoria sobre isso. E a recomendação é sempre, nunca vá sozinho. Então, assim, toda a pauta que tratada numa reunião, nós preenchemos esse formulário e, ao final, a gente até faz uma pergunta específica binária, né, de sim ou não, se foi tratado algum assunto que não condiz com nossa política de integridade. Eu acho que não é um mecanismo perfeito, nem nada compliance. Não tem um programa, um mecanismo de compliance que seja bulletproof. Isso é das pessoas e, por mais que a gente feche torneira, fique em cima, quem quiser fazer mal feito vai fazer. A nossa missão é com que isso reverbere. Tem circulado memes, né? Quem trabalha aí na área, acho que a maioria dos 200 que nos acompanham aqui devem ter visto. Começou a circular na internet um vídeo engraçado de que, quando o compliance officer fala que vai fazer errado, o que acontece? Aí aparece um monte de gente de roupa preta, fardada, descendo de cordas com metralhadora, chutando as portas, saindo preso, levando os computadores apreendidos. Eu acho que, obviamente, é um humor, mas eu não gosto muito dessa associação que se faz com compliance. Eu acho que veio uma caixinha muito datada de um
de um conceito muito menor do que compliance é, conformidade é, integridade é. Por isso que eu gosto de falar que eu sou diretora de integridade. Eu prefiro dizer que compliance officer, ou diretor de integridade, ou quem coordena essa área, é mãe. Sabe, mãe que fala, filho, vai esfriar, leva casaco. Filho não levou casaco, voltou resfriado. Filho, eu disse, eu não te disse, filho? Filho, leva guarda-chuva, filho. Filho, não leva guarda-chuva. Choveu, voltou inteiro molhado. Filho, eu disse, eu não te disse, filho? Filho, você não vai faltar na aula hoje para ir jogar futebol. Isso eu não abro mão. Então, é uma mãe que chama atenção e mostra risco com sua experiência, sua senioridade, com sua expertise. É muito mais do que punir. É entender, mostrar o seu conhecimento, essa visão holística, transversal, que deve estar inerente a um bom compliance officer. Então, assim, invocando essa brincadeira que veio, muita gente fala assim, mas o que é compliance? O que é essa área? O que faz esse nome difícil aí que eu não sei falar? É mostrar os riscos. Mostrar, se está com esse apetite, se você quer arriscar, tá bom. Esse tanto de apetite de risco está dentro do apetite de risco corporativo. Você pode ir, mas se eu fosse você, não iria por isso. Pode ser que lá na frente você quebre a sua cara, você perca dinheiro, você manche nossa reputação. Vai lá. Gestão, é decisão de gestão, não vou interferir. Mas tem tantos outros que não é um risco corporativo, não é um pilar que corporativamente a companhia assume. O compliance officer vai fazer isso. Você não vai fazer. Isso não está de acordo com a nossa política, isso não está de acordo com as normas, isso nos expõe num nível que nós não aceitamos. Não sei se eu respondi. Muito bom. Eduardo. Você respondeu também a pergunta do Marcelo Borowski, que é sócio do Wagner, sobre esse tema. E falando assim, a analogia que você faz com o compliance com uma mãe, eu lembro da minha mãe dizendo, haja paciência. Eu acho que o compliance officer deve falar isso todo dia, né, Wagner? Sem dúvida. Tem várias perguntas sobre esse tema que você falou, da expansão, ou de um risk assessment especial para este momento. Né? O Marco Aurélio Borges de Paula, o Marcelo Almeida, e também há perguntas aqui sobre se essa nova realidade pode ser perene no sistema de compliance daqui para frente. O Pedro Aguiar está perguntando também como é que você vê o impacto desse momento em questões de concorrência. Enfim, são muitas perguntas. Eu vou tentar estruturar da seguinte forma. Você falou o momento, claro que é crítico, é de incerteza. A minha experiência no setor público, eu olho assim a dificuldade que tem o administrador hoje de tomar decisão. Né? Porque você está pagando benefícios assistenciais para milhões de pessoas. Acabamos de ver aí uma coisa lamentável, que uma instituição como as Forças Armadas, milhares de pessoas que receberam benefício assistencial. Enfim, o controle é sempre muito difícil. Né? E fazendo essa analogia, né, no Brasil como uma grande organização, né, em que o presidente do conselho quer, inclusive, ter mais acesso aos relatórios de compliance, e as pessoas acham esquisito isso. Né? Mas, assim, como é que você reposicionar o compliance junto à administração, como você disse, ressignificando o compliance, ou ressignificando a importância do compliance para a própria organização, né? E apresentando esse momento, um risk assessment especial. Quer dizer, essas rotinas, elas serão perenes daqui para frente? Você acha que isso vai perdurar no pós-crise com um novo papel? Eventualmente, é uma oportunidade de reforçar o papel do compliance, né, daqui para frente. Né? E qual é a diferença que você tem dessa gestão do dia a dia, dos riscos, com essa gestão especial dos riscos de compliance? Né? Como é que isso chega, como é que é tratado dentro da organização? E também comenta essa questão da participação nos comitês de crise. Né?
O que se quer é um processo decisório rápido nesse momento, uma avaliação rápida, também de riscos, que não, eventualmente, ela não vai ser tão profunda ou precisa quanto seria o ideal, não é? Olha, Valdir, você fez um monte de perguntas aqui. Eu não, se eu quem fez foram os nossos pular alguma, você me lembra, né? 50 já. Não, olha, Pedro Aguiar, Marcelo Almeida, Marco Aurélio, Eduardo Estanho, Marcelo Borovski. Bom, os nomes são todas pessoas conhecidas. Eu mando um abraço para vocês aí. A primeira resposta do gabinete de crise, né? A resposta é muito simples. É obrigatória a participação do Compliance Officer no gabinete de crise. Tá? Ponto. Goste ou não goste, é obrigatório. Ponto. Só que as realidades das empresas são diferentes. Tá? Então, você veja só. Naquela empresa, eu vou pegar 3 exemplos e existem inúmeros exemplos entre esses que eu vou estar falando, tá? Então, vamos pegar primeiro assim 2 extremos e depois vou pegar um intermediário e os nossos ouvintes vão poder imaginar onde é que as empresas que eles estão se encontram nesse momento. Então, um extremo. O compliance funciona muito bem. O mecanismo de integridade é efetivo, faz, de fato, benefícios para a organização. Quando isso está acontecendo, na hora da montagem do mecanismo de crise, do gabinete de crise, todo mundo vai lembrar do compliance. O convite vai ser natural, porque o compliance está lá para ajudar, o sistema funciona, o compliance permite com que as pessoas façam as coisas certas o tempo inteiro, ele está fomentando algo que faz parte da cultura da empresa. Ninguém vai esquecer do compliance para o comitê de crise. Esse é o lugar que o mecanismo funciona muito bem. Agora vamos pegar o outro caso, né? O outro extremo, um mecanismo de fachada, de papel, né? Pendurado na parede lá. Ninguém quer o compliance no comitê de crise. Porque o compliance vai começar a impor barreira, tal, o pessoal está querendo fazer as coisas, vai desviar. Então, não vão convidar o compliance, de preferência vão falar que não pode participar no comitê de crise. Existe outro intermediário, que é onde o compliance existe, mas não é efetivo. Aí as pessoas vão esquecer do compliance. Tá? Porque não lembram, o compliance está lá, sei lá o que o compliance faz. O compliance existe, mas está fazendo outra coisa. Então, mesmo nesse caso, o compliance officer, sabendo, paciência, não é efetivo, tal, mas ele tem que ir lá, bater na porta e falar, olha, eu quero participar. Tá? Então, o comitê de crise pode ser até um termômetro, né, para o compliance officer saber onde é que ele está. Se convidaram naturalmente, significa que o sistema está funcionando, tá? Se falam que ele não pode participar, ele já sabe que é o mecanismo de fachada. E se esqueceram dele, o mecanismo não está funcionando, tá bom? Então, esse assim é uma forma bem assim prática para a gente falar do comitê de crise, né? Eu anotei uma palavrinha aqui que a Yun falou, né? Que eu gostaria de comentar, né? Você falou aí do compliance sendo a mãe e tal, né? Eu falo assim para os meus clientes, né? E falava muito isso nos treinamentos. Nós não usamos a palavra punição dentro do compliance. Não é, o compliance não existe para punir as pessoas. O que existe é consequência. Então, o compliance está lá para alertar as pessoas, para dizer assim, olha, aqui tem o fogo, né? Se você colocar a mão aí, queima a mão. O fogo não está punindo você. A queimadura é a consequência. Porque senão, as pessoas ficam com raiva do compliance, né? Puniu, mandou embora. A culpa não é do compliance. A pessoa fez algo e a consequência foi a medida disciplinar. Tá? Então, acho que essa é uma coisa também que a gente fala muito nas empresas, nos treinamentos, na comunicação. Fala assim, olha, o compliance está aqui do seu lado para te ajudar, para te orientar, né? Para falar para você levar a blusa que está frio. Né? Agora,
Se você voltar com gripe, ninguém te puniu, tá? É consequência do seu próprio ato, né? A outra coisa que você mencionou, Valdir, sobre a realidade, se essa realidade vai permanecer no futuro. O futuro é meio incerto para nós nesse momento, tá? Uma coisa é certa: o mundo não será igual ao que era no passado. O quanto que isso vai mudar, nós não sabemos ainda, tá? O pêndulo, né? Ele vai para um lado, ele vai para outro, mas certamente ele não vai parar na mesma posição. Ele vai parar numa posição diferente. E nós temos que agir de acordo com o cenário. Então, quando eu falei dos riscos, por que eu falei que é um risk assessment especial? Então, veja só. Normalmente, a empresa tem uma prática de fazer a identificação de riscos periodicamente. Por exemplo, uma vez por ano, né? Então, ela tem um processo bem definido, bem estabelecido de como que isso vai fazer. Às vezes, a empresa ela acaba se complicando no processo, demora 1, 2 meses para fazer isso. Agora, nós não temos esse tempo. Agora, você tem que fazer o risk assessment em um dia. Você tem que definir as medidas no mesmo dia. Você tem que implantar na hora. Porque senão a crise vai passar e você perdeu o bonde, né? Então, esse risk assessment especial, você tem que fazer reflexão com algumas pessoas da organização, ver o que mudou efetivamente em relação ao dia a dia. Isso não significa que aqueles riscos que foram apontados anteriormente, eles deixaram de existir. Provavelmente eles continuam existindo. O fato é que agora nós temos uma situação caótica e nós temos que olhar nessa situação quais são os novos riscos que vão aparecer. Por exemplo, né, as pessoas estão em home office. Como é que está a segurança da informação lá em home office? Ele vai pegar as informações da empresa e vai passar para os concorrentes? Né? Como é que está o processo de compras? Eles vão conseguir fazer as 3 cotações? Como é que está as compras urgentes? Eles vão passar por um outro procedimento? Tem uma regra nova agora que a organização teve que definir, porque colocando as pessoas em casa não dá para trabalhar com aquele grau de segurança que tinha antes. Então, essas situações todas têm que ser levantadas sob a ótica do compliance, a ótica de fazer as coisas certas, né, ali, e verificar o que você tem que fazer para evitar que esse risco se concretize. Tá? Quando a situação voltar ao normal, provavelmente alguns desses riscos aqui vão permanecer. Talvez até a gente descubra alguns riscos agora que eles estavam latentes lá atrás, que a gente não percebeu. E agora a gente vai perceber. Então, esse olhar, essa reflexão, é função do Compliance Officer fazer todos os dias, seja na crise ou fora dela. Então, quando passar esse momento, o Compliance Officer vai ter que fazer de novo essa reflexão, né, para ver quais os riscos novos que vão continuar na empresa e quais outros que falam assim, olha, aquilo foi só na crise, esse aqui não vai existir mais, tudo bem. Tá? Mas você já tem uma orientação de como fazer. Tá? O Compliance Officer, tá? Ele tem que, no seu dia a dia, Valdir e colegas aí que estão nos ouvindo, né? Ele tem que ser um ser pensante a todo momento. Né? Ele não pode simplesmente, olha, implantei o programa, agora o programa está andando. Implantei um sistema, o sistema está andando. Ele tem que ficar pensando a todo momento onde tem uma coisa que não está funcionando, que cenário que mudou, uma pessoa nova que veio da concorrência para a sua empresa, né? Um chefe novo que você tem, tudo o que muda, isso ele tem que fazer. É que agora, na questão da crise, a mudança foi tão radical que ele tem que fazer um processo bem mais estruturado do que só pensar 5 minutos. Tá?
Isso é algo que tem que estar no seu DNA, no DNA do Compliance Officer. Eu não sei se eu não anotei todas as perguntas aqui, eu não sei se eu pulei alguma coisa, mas eu falei do risco, da realidade perene, do gabinete de crise, né? Não sei se deixei alguma coisa, Valdir. Uma pergunta sobre concorrência, né? Se você acha que vai impactar, vai aumentar o problema de concorrência, se você quiser falar rapidamente sobre isso. Não, sim, eu gostaria de falar. Você falou da concorrência, eu lembrei de uma das coisas que foram citadas aqui. Gente, no dia a dia, o departamento do compliance tem lá a sua, sei lá, 2, 3, 5, 10 pessoas, dependendo do tamanho da organização, e tem o seu ritual, os seus processos lá do dia a dia. Então, vamos imaginar que chega para o compliance fazer uma avaliação de uma compra de risco, por exemplo. Tá? Então, ele entra na rotina de trabalho, isso aqui vai levar 2 dias, 3 dias, tal. Então, ele está na rotina do trabalho. Agora nós estamos no momento de crise. Agora nós temos um departamento de compras que vai comprar respiradores. Né? Por exemplo, né? Não que tenha alguma semelhança com a realidade, né? Só foi um exemplo inventado agora. Né? Vai comprar respiradores. Qual é o papel do cara do compliance? É não participar do processo porque o processo dele demora 2 dias? Negativo. O cara do compliance tem que estar no meio e fazer o processo dele demorar meia hora. E fazer correndo, rápido. Vamos fazer, sim, as 3 cotações. Enquanto você está fazendo as 3 cotações, eu vou fazer o background check das empresas, eu vou fazer uma due diligence. Se eu não tenho como fazer, eu vou contratar alguém agora, passo a mão no telefone e vou ligar para uma empresa fazer a due diligence para mim agora. Eu preciso nesse momento. Eu vou verificar se aquele preço que está ali, ele condiz com a realidade. É função do departamento jurídico gerar um contrato e na hora para fazer uma contratação com algo documentado que tenha materialidade, que tenha forma de verificar se aquilo foi feito. Gente, é inacreditável a desculpa de dar que não dá tempo. Como não dá tempo? Tem que fazer uma coisa tão importante quanto essa, tem que fazer na hora. Pare o que você está fazendo e resolva esse problema, resolva essa questão. E isso dá para resolver no dia. Não é desculpa falar que em momentos de crise pode comprar de qualquer jeito. Que pode... Não, se é importante e é urgente, pare o que você está fazendo. Não importa se é sábado às 2 horas da manhã. Levante e faça o seu trabalho. Essa é a função do cara do compliance, é a função do diretor de compras, função do diretor do diretor jurídico. E o auditor, né, o Valdir, você como auditor, não pode amolecer nessa hora. Comprou porque era urgente. Negativo. Negativo. Né? Você pode ter alguns processos mais ágeis. Olha, não deu tempo de eu assinar isso daqui antes da compra, mas eu fiz depois, mas está feito. Né? Então, tem certas coisas que a gente não pode abrir mão. Né? Quando a gente fala de concorrências que estão acontecendo na área de compras, não é desculpa falar em coisas urgentes. Não é. Quando você tem um mecanismo de integridade funcionando de verdade, as pessoas vão pedir ajuda para você fazer a coisa no momento certo. Agora, quando a empresa quer o compliance longe, você já tem você já pode intuir que o seu sistema não está funcionando, tá? Então, eu acho que eu fico assim, quando eu vejo notícias, né? Notícias na televisão, puxa vida, ele fez uma compra urgente, levou 2 semanas para fazer a compra, não dava para olhar isso, é inacreditável, inacreditável, uma desculpa que não dá para engolir, não dá. Então, o compliance officer não pode, de hipótese alguma, aquele que é sério, não pode engolir esse tipo de argumento dentro da sua organização. Tá, tá bom? Só, se me permite, só um adendo aí para... Tá mudo, viu, Valdir? Opa. Oi. Muito Eu bom, posso Wagner. só fazer... Diga aí, ó.
Alô? Oi, vocês estão me ouvindo? Oi. Isso que o Wagner menciona é extremamente sério, porque pós-crise, nesse momento agora, que está todo mundo meio na afobação, quer ajudar, todo mundo quer marcar presença, usar isso para fins de alavancar a imagem, não tem mal nenhum. Eu acho que Não. solidariedade, toda essa pauta de assistencialismo, até mesmo as doações, precisam ser explicadas. Porém, essa motivação toda de espírito maior, tudo vai passar. Quando essa crise passar, vai ter uma recessão econômica absurda, uma projeção aí de crescimento negativo em 6% mundial, e o mercado não perdoa. Vão querer tirar isso de algum lugar. Então, eu acredito muito seriamente que tudo isso que está sendo aceito de alguma forma, com bons olhos, vão passar uma lupa, vão passar um pente fino para ver cada doação, para ver cada compra, cada linha de suprimento. Então, assim, é um momento de exercermos o papel de alerta. E melhor jeito é evidenciar que você seguiu o mecanismo de evidenciar que o procedimento foi observado. Então, assim, o que mais tenho dito cansativamente, até sendo chata dentro da companhia, é: vamos documentar, pessoal. Vamos lá, fez a doação, a gente está abrindo pastas próprias Covid-19. Tudo relacionado a Covid-19 fica numa pasta própria, porque não poucas vezes eu acho que vão vir em cima. Da mesma forma que tem as crises, as pessoas que são malfeitoras, que vão abusar do seu poder para também poder recuperar aí o prejuízo que estão tendo que experimentar, o prejuízo, vão vir aí. Então, assim, criar rastreio, esse track, essa evidência, acho que é a melhor coisa que pode ter. Assim, concordo plenamente com o que o Wagner mencionou aí na sua fala. Muito bom. Sobre esse tema, eu acho que deve ser publicado hoje um artigo que eu fiz, um conjuro, falando exatamente sobre algumas recomendações, e uma delas é documentar tudo o que você faz. Né? Aqui, você sabe muito bem, né, Yun, que na administração pública você tem que motivar o seu ato. Né? E do lado das empresas, você tem que perceber que, daqui a pouco, todas as decisões que envolver a administração pública vão ser escrutinadas. Detalhe. Então, é importante tomar muito cuidado. Eu costumo fazer a seguinte analogia: você tem que transformar uma foto num filme, e é muito difícil isso, porque você não consegue. Quem vai avaliar isso daqui a algum tempo, o controle interno, o controle externo, o Ministério Público, talvez não tenha a percepção ou as informações em que circunstância aquela decisão foi tomada. Isso vai implicar o administrador público, e vai implicar também o fornecedor privado. O melhor é sempre é como se fosse possível transformar isso, mudando de perspectiva, fazendo uma tomada aérea dessa foto, em que você deixe muito claro o caminho que você percorreu para tomar aquela decisão. Né? Quais foram os obstáculos, as bifurcações que você encontrou e por que você escolheu o caminho A, B ou C. Essa sempre é a recomendação que eu dou para os administradores públicos e as empresas também. O que a gente vê que está acontecendo é muito grave. Quer dizer, desculpe o trocadilho de mau gosto, mas tem governante já respirando por aparelho, né? Por ter comprado, por exemplo, equipamentos de uma empresa que mudou o seu objeto social do dia para a noite para poder fazer uma importação de algo que eventualmente não vai funcionar adequadamente, com preço alto. Enfim, é claro que todo mundo está tomando decisão urgente, os preços mudaram, escalaram, os fornecedores, você não é algo que você compra todo dia, então, mas esses cuidados têm que ser tomados. Mas eu queria aproveitar, assim, eu acho que a gente tem tempo para a última rodada, fazer uma pergunta para vocês dois, que é a seguinte: você falou muito bem, Wagner, e a Yun também, que a gente vai ter uma segunda onda da crise, que é o impacto econômico no dia a dia das empresas. Então, algumas empresas estão, neste momento,
buscando novas oportunidades de negócios, que a crise gera oportunidades também, né? Mas algumas estão numa estratégia de sobrevivência, tomando decisões que foram permitidas por uma flexibilização da legislação, no campo trabalhista, no campo tributário, na obtenção de créditos, no fornecimento de bens e serviços. Assim, eu queria que, essa última rodada, vocês falassem assim, o papel do compliance officer, neste momento, é também de aconselhamento, de busca de alternativas e de soluções? Quer dizer, isso seria ultrapassar o papel do compliance officer, quando você ajuda a administração a buscar uma solução? Olha, eu acho que devemos, de fato, partir para o afastamento com redução de remuneração dos trabalhadores, ou, eventualmente, demissões, enfim. E como é que isso tem que ser comunicado internamente? Ou seja, a partir do momento em que o compliance officer participa desse processo decisório, em certa medida, ele legitima a ação da administração da organização, né? E como é que é esse processo de comunicação que impacta a vida do dia a dia e a vida dos trabalhadores, né? Traz, eventualmente, insegurança. Eu serei o próximo, um fornecedor que acaba sendo desligado porque não tem, naquele momento, a empresa não tem como manter a sua cadeia de suprimentos. Enfim, coloca o compliance officer na fronteira entre o tomador de decisão, né, e, ao mesmo tempo, alguém que é referência da ética, da integridade dentro da organização, que pode ser questionado pelos colaboradores, porque, poxa, está respaldando uma ação da administração em prejuízo aqui dos empregados, dos pequenos negócios, enfim. Eu queria que vocês fizessem essa avaliação do que eu estou falando, e como é que esse processo é comunicado. Tem uma pergunta, inclusive, do Elias Carvalho, acho que é da administração pública, como é que esse processo de comunicação interna que legitima a ação da administração? Olha, Valdir, o compliance officer, tá? Então, aí eu falo do compliance officer, mas todos os elementos que compõem o departamento e a organização de compliance, eles têm também essa missão de ajudar a organização a obter suas soluções, né? Então, eu digo sempre isso, né, que um dos grandes erros de determinados departamentos de compliance é achar que o seu objetivo é só cuidar da ética, quando, na verdade, o objetivo maior da organização de compliance é ajudar a empresa a alcançar os seus objetivos, vírgula, de forma ética, né? Então, o departamento de compliance não é lá levantar a bandeira ética, ele tem que ajudar a empresa a pagar as suas contas, ela tem que ajudar a empresa a aumentar o seu faturamento, buscar receitas, melhorar a sua participação de mercado. É função do compliance fazer isso. Então, quando o compliance é visto desta maneira, uma das funções dele é ajudar a achar soluções. Claro que ele está olhando as soluções de maneira ética e preservando os valores da corporação, não tenha dúvida. E quando isso acontece desde o início da implementação do seu mecanismo de integridade, as pessoas, os tomadores de decisão, percebem a utilidade do compliance na hora de tomar a decisão. Então, o compliance ele anda junto, ele não pode estar desvinculado da decisão da empresa, né? E não importa se isso vai lhe dar mais ou menos responsabilidade. O fato é que aquele que vai tomar a decisão, se o compliance estiver junto para ajudar, ótimo, né? Eu acho que faz parte da função do compliance, é dever do cara do compliance. E a comunicação disso para a organização deve acontecer desde os primórdios da implementação do seu mecanismo. As pessoas têm que saber para que serve o departamento de compliance. Por isso que quando a gente fala, quando a gente escuta assim, pessoas dizendo que o compliance é burocracia,
a minha resposta é: ou você não sabe o que é compliance, para mim é uma besteira gigantesca falar isso, ou o seu compliance na empresa foi feito de maneira errada e você está concluindo isso porque o compliance está errado na sua empresa. Porque a hora que o compliance está lá agregando valor para a organização e a organização entende o papel do compliance, do mecanismo de integridade lá dentro, ele vai buscar tomar as suas decisões em consonância, alinhadas, e às vezes até com a ajuda das pessoas do compliance. Então, para mim, isso é uma coisa totalmente deve acontecer nas empresas. Se não está acontecendo, tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida. Tá? Concordo novamente com a fala do Wagner, não só no tempo de crise, mas na normalidade. Peço para todos os colegas que nos acompanham pensar aqui comigo. Compliance Officer, integridade. Não ajuda a atrair talentos? Não ajuda a reter talentos? Não ajuda a formar nossa reputação? Já está na linha decisória. Compliance bem feito, que funciona, não deixa mais barato dinheiro para captar? Não atrai investimentos? Então, assim, a gente, Compliance Officer, está muito na veia da empresa. Ainda que eu não vá ali construir uma adutora, ainda que eu não vá lá ligar uma rede de esgoto, compliance está em todos os momentos. E, especificamente, por exemplo da minha companhia, desde a operação, que precisa observar as licenças de operação, licença de captação, as outorgas, cuidado com segurança da nossa equipe, cuidado na captação de dinheiro, cuidado na linha de suprimento, com quem eu vou negociar, quais os terceiros, parceiros de negócio que vai me prestar serviço, e em especial nesse ponto, é mão de via dupla. Nem sempre uma empresa escolhe quem vai lhe prestar serviço ou quem vai lhe entregar material. De repente, a sua empresa não está com integridade a ponto do outro querer te fornecer. Então, assim, quanto maior a possibilidade de fornecedores eu tiver, melhor eu vou ter condições de negociar meu produto que eu preciso, meus insumos. Então, estar com integridade alta também é pré-requisito para você conseguir desenvolver diversos parceiros de negócio, o que aumenta seu poder de barganha. Então, assim, do comercial ao RH, ao HS, ao operacional, eu não vejo onde compliance não esteja presente. E mais, compliance vai além do management, além da gestão, que está diretamente ligado ao papel da governança e da perenidade da empresa, da companhia, porque a gente se reporta, no nosso caso, o conselho de administração, tem pauta fixa com o comitê de auditoria, tem pauta fixa no nosso comitê de ética, enfim. Para mim, agora, parando para pensar, eu não consigo imaginar onde compliance não esteja. E que bom que nesse meu exercício rápido mental que eu fiz aqui, compliance está em tudo, porque compliance tem que ser by design, desde o começo, pensar que existe. E eu, particularmente, fico muito feliz quando as pessoas procura a equipe, pessoal da ponta ali, operário de estação de água, tratamento de água, esgoto, fala assim, isso aí compliance não deixa. Pode até ser que ele não tenha essa granularidade, essa capilaridade de entendimento, mas ele sabe, isso aí está errado. E é muito gratificante ver que isso está ganhando corpo dentro da empresa. Então, a busca de solução, sem dúvida nenhuma, existia antes da crise, hoje com maior razão, durante o cenário de crise. Temos que, sim, apoiar no processo decisório de forma resoluta, com proatividade, cuidar para que todas as decisões que a alta administração toma, que posteriormente venha ao escrutínio público, não sofra qualquer tipo de correção, crítica, questão reputacional. Em especial, assim, em relação às pessoas, eu gostaria de abrir assim, uma fala. Se sua empresa, se o seu caso é aquele caso que o Wagner mencionou, de que o risk assessment não foi feito, a política de papel não está funcionando, enfim, está um caos, faça uma coisa pela empresa
por você, pelo seu pessoal, que eu acho que, assim, se você conseguir fazer isso como compliance officer, você já está fazendo muito. Cuide do seu pessoal, cuide do seu time como gestor, cuide do grupo, cuide dos executivos que, neste momento, precisam de ajuda. Eu falo e repito dentro da empresa o seguinte: nosso maior formador de opinião, que mais difunde a reputação da empresa, são os nossos colaboradores. Não é o que a gente diz, o que a gente divulga, a entrevista que a gente dá. É o que os nossos colaboradores pensam da companhia, da alta administração, dos nossos executivos, líderes e gestores. Em especial, no caso da Egea, nossos colaboradores são nossos consumidores, eles bebem da nossa água, eles usam do nosso serviço. Então, assim, ter uma coerência, né, dentro dessa fala de ética tem que reverberar de dentro para fora, senão isso aí não se sustenta. É hipocrisia. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a companhia hoje, primeira coisa que fez, veio a crise, vamos cuidar dos nossos. Coloca todo mundo em home office, tira o grupo de risco, compra teste para fazer nas pessoas que estão na ponta, toda a companhia vai ser testada, mas com prioridade nós estamos testando as pessoas que estão na linha de frente, coloca telemedicina do Hospital Albert Einstein, do CEO até a pessoa da ponta e seus dependentes. Vamos, com isso, deixá-los tranquilos para trabalhar, vamos desafogar o sistema de saúde pública, vamos desafogar os hospitais particulares, desde coisas pequenas de podem levar cadeira para casa, essa questão da ergometria, a gente está invadindo a casa das pessoas com o nosso trabalho. A companhia está invadindo a casa das pessoas. Então, leva, vai lá na empresa, vamos marcar um horário, cada um vai para não dar aglomeração, retira a cadeira, retira seu apoio plantar. Vamos antecipar a campanha de vacinação. Todo mundo foi vacinado em março na nossa empresa. Até ginástica laboral, sabe, rodadas de happy hour virtual, de gravar as unidades vazias e mostrar como tá, para matar um pouco de saudades, de entender que, assim como tem empresas mais preparadas e hábeis para atravessar essa crise, tem pessoas mais hábeis e outras não, entender as dificuldades dessas pessoas. E, assim, nenhum soldado nosso fica para trás, a gente está carregando todo mundo. Então, assim, ter essa coerência já estruturada, robusta, faz com que a comunicação fique muito fluida, muito verdadeira e genuína. E quando é genuíno, a coisa funciona bem. Se tiver que fazer cortes, paciência, o mundo está vivendo isso, né? Então, assim, não dá para ser mais realista que o rei, se for preciso. Mas se tem essa histórico de cuidado com as pessoas, eu acho que todo mundo compreende bem. E meu time está aqui em massa assistindo, eles não me deixam mentir. Eu adoro citar uma palavra do Confúcio, que fala o seguinte: se você quer ter prosperidade e sucesso, por um ano você cultiva grãos. Se você quer sucesso por 10 anos, você planta árvores. Mas se você quer ter 100 anos de sucesso, você cultiva as pessoas. Então, você, compliance officer, que está aí no caos, sem saber o que fazer, cuide dos seus colaboradores, cuide de uma pessoa que está do seu lado, que ele precisa da sua ajuda. Feito isso, mostra a ética, mostra a reputação, mostra a integridade. Sensacional, Ion. Muito bom. Valdir, Oi. se me permite 30 segundos um complemento. Claro. A Ion falou uma coisa e eu me lembrei, na minha época de Siemens, né? Eu nunca fui botar a mão como compliance officer, né? Eu nunca fui botar a mão na massa porque eu não tinha a habilidade que os operadores tinham. Mas eu fui convidado e fui, né, visitar clientes com os vendedores, né, fui visitar fornecedor com compradores e fui visitar representante do governo lá na Venezuela, né, com homens de negócio para discutir assuntos que estavam relacionados, que eles precisavam de apoio. Então, aquela coisa, né, o compliance officer, eles têm que estar à disposição da organização para agregar valor, para ajudar a empresa. Então, eu lembrei quando a Ion falou que, olha, só não botei a mão na massa lá na adutora, né? Mas isso é, de fato, uma das funções aí do compliance officer, em ajudar em tudo que ele puder. Tá? Só esse complemento que eu queria fazer. Muito, muito bom. Eu quero ressaltar o que a Ion falou. Olha, ela veio do Ministério Público, hein?
Essa questão do cuidado, né? Eu fui presidente, vocês sabem, de uma grande autarquia com um papel social importante, que é o INSS, há 10 anos atrás, né? E o lema da nossa gestão era exatamente esse, né? Gerir é cuidar, né? Se você não tiver cuidado com as pessoas, e eu estou falando, as pessoas são os colaboradores, seus clientes, no nosso caso lá, a sociedade, você não consegue um processo real de transformação da cultura organizacional, né? E a tendência é que você só enxergue números e não pessoas, né? Espero que a gente não volte a essa época. A nossa audiência só está crescendo, então eu vou me permitir fazer mais uma pergunta aqui. A gente está com mais de 300 pessoas ouvindo. Poxa, de um tema aqui que eu acho que é importante, o Luiz Felipe Rocha Seabra também fala, que é a questão das doações. A Yun falou muito disso, da importância de documentar. O Wagner sempre ressalta da importância da política de doações, está bem estruturada. Nós estamos vendo, nesse momento é natural que aflore essa solidariedade e as pessoas venham a contribuir. Isso é muito bom, né? E a gente tem visto vários modelos, né? Tem um modelo para as doações mais relevantes, em que as organizações, as empresas, e que é um modelo que eu defendo, sempre defendi, que a empresa delega a gestão desses recursos para um colegiado formado por especialistas, ou seja, há uma segregação ali de funções para evitar qualquer interpretação incorreta dessa doação, ou seja, de que a empresa está tentando interferir ou buscar alavancar ou usar uma estratégia de astroturfing para direcionar a administração pública. Então, bota lá o dinheiro, o Banco Itaú anunciou uma doação relevante, e ontem o grupo, acho que o JBS também anunciou uma doação relevante, né, com esse modelo. Em outros casos, há doação de bens, de equipamentos, o governo flexibilizou a possibilidade de doação sem ônus e com ônus, com manifestação de interesse ou com chamamento público. O fato é que, às vezes, a empresa quer contribuir, quer doar, mas, às vezes, ela não tem condições de colocar mercadoria na unidade, às vezes, ela não sabe para qual unidade do governo essa mercadoria deve ser destinada, ou, às vezes, ela gostaria que o bem ou o serviço fosse destinado a determinado órgão governamental, mas não sabe exatamente como fazer isso para evitar qualquer tipo de conflito de interesse. Então, eu queria, assim, como é que vocês veem essa questão das doações neste momento? Quer dizer, é importante que aconteça, né? A empresa, você está tendo, inclusive, um reconhecimento da mídia, da imprensa. O Jornal Nacional tem uma sessão para falar das empresas que estão fazendo doação, tem governador que faz um anúncio dos doadores que patrocinaram a ação do governo, enfim. Como é que vocês veem esse momento? Que cuidados aí o compliance officer tem que ter, de um lado, atendendo ou fazendo cumprir a política de doação, mas, ao mesmo tempo, garantindo que seja possível essa doação e que ela seja corretamente destinada e aplicada? Podemos começar com a Yun. Então. Vamos lá. Mencionamos bastante sobre doações, aí vou voltar assim, agora a falar pontos mais práticos, talvez. Primeiro de tudo, falamos da transparência, certo? Eu, particularmente, vejo com muito cuidado, acho que é um ponto de alerta, um red flag, não black flag aí para a gente falar, doação com ônus. Eu acho que, neste momento, é difícil falar doação com ônus ou vincular qualquer tipo de benefício futuro. Isso vai trazer problemas, pessoal. É mais do que certo. Então, se for fazer a doação, que seja sem ônus, sem vinculação a qualquer tipo de contrapartida. Então, é doação pura e simples, como o Código Civil fala. Mais além, evitar intermediações. Então, vai doar? Doa diretamente e vai se certificar que aquela doação está chegando na destinação final. O que eu vejo assim de problema não é flexibilizar ou adequar processos e procedimentos,
mas que a finalidade seja atingida. Então, se a doação que uma determinada empresa está se justificando a fazer, efetivamente colaborar de forma correta, onde está necessitando dessa ajuda, é mais do que perfeito. E, para cuidados internos e futuros, materializar tudo, evidenciar tudo, e, se possível, hoje, com facilidades que o site nos mostra, criar uma aba, uma página própria no site corporativo e listar essas doações. Acho que faz muito bem. Aqui no Brasil, nós de cultura católica, a gente tem um certo pudor, né? Seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, de falar que doou, deixou de doar. E eu, particularmente, acho isso um pouco ultrapassado. Acho que boas ações precisam ser ventiladas a 4 ventos para entusiasmar as pessoas, para mostrar bons exemplos. Não precisa ser de cunho filantrópico, tal qual o Itaú fez, doando aí 1 bilhão, aí, tirando do seu balanço. A qualquer ação, aquele clichê, né? Cada grãozinho, né, vai enchendo. É hora da gente ajudar. Nosso grupo tem feito diversas ações muito interessantes, ligado primeiro a nosso core business, que é a água, né? Então, temos colocado pontos em locais de aglomeração, onde tem moradores em situação de rua, até mesmo para transeuntes, pontos para que possam lavar as mãos, higienizar as mãos. E tem sido engraçado que as próprias pessoas que circulam aquela localidade, que permanecem aquela localidade como situação de rua, têm cuidado. Então, o vandalismo tem sido zero, graças a Deus. Outro ponto é doação de águas minerais em copo para as pessoas que ficam na triagem para atendimento de Covid-19. Tanto profissionais de saúde, quanto as pessoas que estão lá acompanhando, as próprias pessoas que estão em situação precisando de cuidados. Fora a ajuda que nós fizemos aqui em São Paulo de doação para o Hospital das Clínicas, né, propriamente de serviços médicos, hospitalares, enfermeiros, que, conforme prestado, a gente paga, tem toda uma auditoria em cima. Assim. Então, é um cuidado que a companhia precisava ter antes e continua tendo, com um acréscimo de que eu sugiro particularmente que todas essas doações recebam uma pasta, um arquivamento especializado, assim, em separado. Acho que é isso que eu poderia acrescentar. Bom, agora complementando, porque aí acho que praticamente falou quase tudo, né, ali. Mas um ponto que tem que ficar bem claro na empresa, isso a gente a gente pede para que o Compliance Officer faça isso logo na introdução do seu mecanismo. A diferença de patrocínio e doação, né? Se existir qualquer contrapartida que seja, ele é patrocínio. Então, nós vamos falar então de doação. Doação é estou doando e ponto, né? Aqui. A doação ela tem no processo todo praticamente duas etapas, né? A parte de dentro da empresa, então a empresa tem que estar conscientizada de que ele tem que fazer o certo sempre. Então, a doação tem que passar por esse crivo, por esse filtro de estar fazendo a coisa certa, de não estar querendo cooptar um agente público com essa doação, ou fazer uma propaganda aqui ou acolá. Então, a doação ele tem que passar primeiro por todos os crivos do compliance e não pode abrir exceção nesse momento. Não é porque é esse momento que nós vamos mudar ou muda a política, né? Continua fazendo certo, né? Ou você tem que cumprir a sua política. Mas a segunda parte é a parte de quem recebe a doação, que é a parte que você tem que verificar se a sua doação está indo de fato para aquele destino correto, né? Então, a exigência de se ter um contrato com quem vai receber tem que permanecer. Mas vai atrapalhar. Não vai atrapalhar, faça rápido, não vai atrapalhar. É urgente, vai doar, tudo bem, faz um contrato, deixa claro no contrato onde que vai ser aplicada a doação e como que a sua empresa vai fazer para verificar se aquela doação foi para o destino correto, né? Evitar intermediários. Se você quer fazer uma doação de máscaras,
doe a máscara, não o dinheiro, né? Eu quero fazer doação de comida lá numa instituição religiosa, doe a comida, faça a comida chegar, e não mandar dinheiro. Então, a doação pode dar um pouco de trabalho, faz parte, né? A empresa tem que ter isso na sua consciência. Olha, eu vou ter que verificar, eu vou ter que acompanhar, porque eu não sei o que vão fazer com aquilo que eu estou doando, né? Então, isso não dá para fugir, gente, seja na crise ou fora dela, tá? Documentar direitinho, fazer tudo direitinho é obrigação, tá? Não é porque está na crise que você vai deixar de fazer isso. Tá? Obrigado, Wagner. Esse tema é tão importante que eu acho, sinceramente, que vale um debate específico para falarmos de doação, né? E de organizações não governamentais. Aliás, tem uma pergunta do Romeu Neto, do diretor executivo do MPC, sobre o tema. E eu acho que vamos realizar um webinar específico para esse tema. Lembrando que doação, aqui só uma utilidade pública, né? O governo federal tem uma plataforma que é o reuse.gov.br para que as empresas, pessoas físicas, possam se habilitar como doadores, né? E eu acho que isso dá um pouco de transparência e documenta, como disse a Yun, né? De forma que a empresa deixe claro que está doando determinado bem, ainda que não tenha especificado o donatário. É muito ruim depois descobrir que o bem que você doou foi encontrado na fazenda do prefeito, né? É terrível. Infelizmente, essas coisas acontecem ainda. Bom, mas a gente está chegando ao final. Eu estou muito feliz, satisfeito. Vocês são referências. Admiro muito o trabalho de vocês dois. Eu tenho certeza que as centenas de pessoas que nos acompanharam até agora também. E eu queria passar a palavra para os últimos comentários e despedida. A Yun e do Wagner, por favor. Gostaria de agradecer essa manhã. Me sinto feliz, entusiasmada de poder compartilhar um pouco a minha prática, né? Não é nem conhecimento, validar algumas coisas ou fazer repensar, né? Um momento de reflexão. Feliz de que tenhamos contado aí com diversos colegas e profissionais da área. É um prazer enorme estar ao lado do Wagner e Giovannini, é um momento de contentamento e satisfação pessoal de pensar que o Wagner, que plantou a sementinha do compliance lá na companhia como consultor, hoje ele vê aí, estou de parabéns ou não, Wagner? Estamos levando bem a plantinha, o sementinha que você plantou? Então, é isso, pessoal, é um dia após o outro. Quanto antes a gente entender que essa situação veio para ficar de alguma forma, tanto na vida pessoal quanto na vida corporativa, melhor nós estaremos preparadas. Pontos difíceis vêm, dias mais difíceis vêm, tá todo mundo trabalhando absolutamente acima da normalidade para poder enfrentar essa crise, mas todos que nos assistem, me parece que está no conforto de suas casas, assim, entender quão privilegiado nós somos nesse momento e tentar estender um pouquinho nesse nosso olhar, não só na construção de uma cidadania corporativa, mas um Brasil melhor, que cada um de nós somos capazes de colaborar. Obrigada. Bom, Valdir, primeiro, muito obrigado aí pelo convite novamente, né? A admiração que eu tenho por você desde a época que a gente se conheceu lá, quando você estava chegando na CGU, lá atrás, tal, né? Tenho uma admiração muito grande por você. Yun, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu até há pouco tempo falei para você que você tem, vamos dizer assim, não só mérito, mas tem sorte de estar numa empresa onde você tem, de fato, o apoio da alta direção, dos membros que querem, de fato, fazer a coisa certa. Isso eu acompanhei de perto, isso, né? Então, isso aí é muito bom. E eu queria agradecer também a todas as pessoas que ficaram todo esse tempo aqui com a gente, né? Olha, 300 pessoas, isso aqui é fantástico, né? Eu fico muito feliz aí de ver que o nosso tema, o tema compliance, eu gosto mais do mecanismo de integridade, que é mais, né? Você não tem aquele que vai querer só cumprir a lei, né? Muito pouco, tem que fazer certo sempre, né? Então, ver que o nosso tema está prosperando, está
né, aflorando no país. Eu tenho assim, plena convicção de que esse é um dos caminhos que vai fazer o Brasil ser um país melhor, né? A gente está indo no caminho certo. A velocidade é menor do que aquela que a gente gostaria, né? Mas a gente não pode perder a esperança, nós temos que ser otimistas, nós temos que ajudar a fazer. Temos muita coisa para fazer, então temos que fazer a nossa parte aí juntos. As empresas grandes que já têm o mecanismo de integridade têm que fomentar isso com seus fornecedores, têm que fomentar com seus parceiros, têm que cutucar o concorrente para o concorrente fazer também a sua parte. Nós precisamos, de fato, disseminar esse tema para todos os lados. E eu fico feliz, né, de ver que, mesmo em tempos de crise, né, que estamos falando de algo tão importante, né? Claro que nós temos que falar do Covid, mas não só daquilo, tem outras coisas, porque a vida segue, né? Daqui a pouco a crise vai passar, a gente espera que passe o mais breve possível, mas quando ela passar, nós vamos ter diversos outros desafios. Temos desafios econômicos, temos a nossa política no Brasil, que está conturbada ultimamente, né? E o compliance ele vem, de fato, para ajudar. Então, fica aqui o agradecimento a todos e uma mensagem de otimismo que nós estamos construindo um Brasil melhor, todos nós em conjunto. Cada um fazendo um pouquinho, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Muito bom, Wagner, muito bom. E sintam-se abraçados e espero poder revê-los pessoalmente e com café da manhã de verdade. Né? De verdade. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigada. É um prazer muito grande para o Vai de Advogados poder recebê-los. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Tchau.